Bom, em nossos estúdios a gente está com o Eduardo Lula, especialista em Direito Constitucional. Eduardo, bom dia. Bom dia. Bom, Eduardo, vamos falar um pouquinho sobre esses prazos todos. O eleitor, ele ainda reclama, né, da poluição sonora, porque os candidatos não costumam respeitar nesse período as leis que, em geral, são estabelecidas por eles mesmos, né? De fato, às vezes há um excesso dos candidatos nessa tentativa de conquistar o voto do eleitor que acaba gerando o efeito contrário, então antipatia. Imagine se fazer carreata, a gente viu durante essa semana na cidade, fazer carreata no horário de pico ou no horário de meio-dia, em que o trânsito está congestionado e a carreata acaba atrapalhando. Isso, em vez de conquistar voto, acaba remando contra a vontade do candidato. Mas, de todo modo, isso é normal, isso é da democracia, a gente vem aperfeiçoando. Desde 97, a gente vem tentando diminuir, tentando estabelecer regras melhores. Hoje, por exemplo, a gente já não tem algo que aconteceu nas eleições de 2006, 2008, que é o uso de carro de som, ou o uso de trio elétrico, que causava uma poluição sonora ainda maior do que a que a gente tem hoje. E hoje o trio elétrico já serve apenas e somente para comícios. Então, a gente está tendo uma evolução da legislação eleitoral. Com o tempo a gente consegue acertar o momento adequado de a gente fazer uma grande mobilidade de rua, fazer uma mobilização para mostrar volume de campanha, mas ao mesmo tempo não atrapalhar o dia a dia da cidade e o trabalho das pessoas. Agora, todo esse fervor durante a campanha tem muito a ver com a nossa cultura, com a cultura latina, porque na Europa a campanha ela não é tão agressiva, né, tão aguerrida como é aqui no Brasil e nos países da América Latina. Chegou o momento em que as pessoas se apaixonam e como o povo latino é um povo que se apaixona mesmo, ele assume o lado e é natural que até isso aconteça, né? As pessoas ficam exaltadas, os próprios candidatos ficam exaltados, acabam passando isso para a população, mas o importante é que a gente tenha calma, né? A gente vá votar num clima de tranquilidade, num clima de cordialidade, a gente vai ter tropas federais muito provavelmente para a eleição de domingo. Então, a gente espera que as eleições no domingo aconteçam em clima de paz, que essas doses de paixão e de arrobo fiquem só para a propaganda eleitoral durante a semana. Bom, a respeito das tropas federais, as autoridades estavam muito preocupadas, a Justiça Eleitoral, com o interior do Estado, né? E a gente está vendo agora o reforço de tropas federais, o pedido de reforço de tropas federais na capital. É de fato necessário, diante desses últimos fatos que aconteceram essa semana, Lula? Diante dos fatos que aconteceram de sexta-feira para cá, o Tribunal Regional Eleitoral entendeu ser necessário. Curioso é que a presidente do Tribunal Regional Eleitoral, doutora Nildes, ela confidenciava que havia falado com a presidente do TSE, a ministra Carmen Lúcia, ainda na semana passada, que perguntou, ela disse, não, a campanha está em clima de cordialidade. Parece que de sexta-feira até a presente data, houve um acirramento, houve uma disputa mais exacerbada do que aconteceu. Os dois candidatos chegaram aí ao Tribunal Regional Eleitoral pedir as tropas federais para as eleições de São Luís. Então o TRE entendeu que seria importante fazer esse pedido ao TSE, para que no domingo a gente não tenha eleições com algum problema. Agora, esses ânimos exaltados, eles chegaram até representantes de instituições que não têm a ver com a justiça eleitoral, mas que também fazem parte de todo esse processo, né? Policiais militares, a gente viu também juízes envolvidos aí em conflitos, um representante da Embratur também, né? Todos esses casos agora envolvendo esse cenário de eleição. Isso faz parte aí desse jogo democrático próximo das eleições, ou a gente precisa repensar essa forma de fazer política? Eu acho que é o momento de se repensar e de se ter mais calma e tranquilidade. Muitos desses fatos não precisariam ter ocorrido. As pessoas têm direito de manifestar livremente sua opinião, seu direito de voto, de achar em quem eles devem votar. No caso dos militares, eles não podem ter filiação partidária, eles não podem fazer política partidária, apesar de poderem ser candidatos, mas eles podem livremente expressar em quem eles podem votar, em quem eles desejam votar, quem eles acham que é o melhor para a cidade. Mas a gente acaba tendo alguns excessos. Talvez esses excessos é que é hora de se pensar. Por exemplo, não há motivo, não há razão para que haja um debate público sobre decisões judiciais em que o próprio magistrado se coloca na posição de tentar defender sua decisão. As decisões, elas são públicas, elas podem ser criticadas e são sujeitas a recurso. Imagina, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal. O tanto de crítica que ele recebe agora em razão do mensalão. Se fosse um ministro se importar com as críticas que recebe, às vezes até de forma dura e até um tanto quanto depreciativa, a gente não teria mais harmonia. Então, talvez esse exemplo
da instituição maior, da Corte Maior, do STF, que tem respeitado a crítica que é possível ser feita à sua decisão, eu acho que é o momento da gente pensar aqui para o Estado, né, e refletir acerca disso. E como você falou, a própria lei ela já garante instrumentos para que você vá de encontro a essa decisão, né, através do recurso. Por mais criticável que a decisão seja, há a possibilidade de recurso, há instâncias recursais para se combater. Isso não tira o direito de os cidadãos dizerem essa decisão está errada, ou essa decisão está correta por esse ou por aquele fundamento. Né? O agente público, a pessoa que se coloca na posição de decidir, de julgar, ela está sujeita a esse tipo de crítica, como um deputado está sujeito a crítica, um prefeito está sujeito a crítica. O magistrado nada mais é também do que um servidor público, mas ali na função de julgar, representando o Poder Judiciário. Bom, esse segundo turno das eleições, esse clima de acirramento, né, de conflito, que vem tomando conta na última semana da eleição, pode ainda chegar até o dia da eleição, domingo a gente espera que não, né? Por isso também a solicitação aí de tropas federais. No caso do voto em branco e do voto nulo, há muitas dúvidas em relação a esse tipo de voto. A gente sabe do prejuízo que esse tipo de voto tem para uma democracia, principalmente para uma democracia que ainda é considerada, né, bastante jovem como a democracia brasileira. Qual a diferença, Lula, entre um voto branco e um voto nulo? Isso é importante, Cristiane. Atualmente não há distinção entre o voto branco e o voto nulo. Eles não são considerados para qualquer fim. Antes de 97, havia uma diferença porque os votos brancos contavam com o cálculo do quociente eleitoral, quociente partidário. Mas veja só, há o que a gente chama de uma lenda urbana que se criou, que caso houvesse mais de 50% dos votos nulos e dos votos brancos, a gente teria as eleições anuladas e teria que haver novo processo eleitoral. De fato, isso aconteceu, mas aconteceu de 1965 até o início do ano 2000, por conta do artigo 224 do Código Eleitoral. Mas como aconteceu um movimento na sociedade de tentar anular o processo eleitoral apenas para que houvesse uma desmoralização da classe política e aí houvesse uma nova eleição, o TSE, desde então, deu uma outra interpretação para dizer o seguinte: são feitas duas contas. Há os votos anulados por vontade do eleitor, que são os brancos e nulos, esses não contam para qualquer finalidade, e há os votos que são anulados posteriormente. É o caso, por exemplo, de um candidato que perdeu seu registro, um candidato que teve um mandato cassado por compra de voto, por abuso de poder. Nesses casos, se ele obteve mais de metade dos votos válidos, há necessidade de se ter nova eleição. Então, apenas nessa situação. Então, ainda que a gente houvesse mais de metade dos ludovicenses no domingo, votando branco e nulo, a gente não vai ter nova eleição. O que vai acontecer, na verdade, é que o mais votado, com os votos restantes, ele vai ser considerado eleito. Então, na verdade, quando a gente anula o nosso voto, a gente está dando a possibilidade de outras pessoas decidirem por nós. Bem, por isso que é importante decidir na hora da urna entre as alternativas que são postas ali pela eleição. Isso, no primeiro turno a gente vota. No segundo turno, a gente tem, no jargão do marketing político, a gente não vota, a gente veta. A gente acaba, já que eventualmente alguém que não votou nos dois candidatos, ele acaba vetando, ele acaba votando contra o candidato que ele não quer ver eleito, né? E caso isso não seja possível, ele vai anular o voto, mas anulando o voto, sabendo que isso tem uma consequência. Ele está deixando que terceiros, decidam sobre o futuro da cidade. Bom, no primeiro turno a gente teve na capital perto de 20% de votos brancos, não é isso? Você acredita que agora no segundo turno esse número, a tendência dele é aumentar? A tendência, na verdade, é diminuir. Os votos brancos e os votos nulos, infelizmente ainda, eles em geral são maiores no primeiro turno porque há muito erro. As pessoas, infelizmente, não conseguem terminar o processo de votação. Como agora só são dois números, é só um candidato, então não tem como errar, só dois números e confirmar, então são três teclas apenas para terminar o processo de votação, esse percentual tende a diminuir porque a gente elimina a quantidade de erros no processo de votação. O que deve pesar para o eleitor agora nessa última semana de campanha? A gente tem aí a gente está quase no final, né, da propaganda eleitoral gratuita, né, os programas aí extremamente acirrados e a gente vê aí construção de conteúdos nesses programas que muitas vezes não favorecem a decisão do eleitor por conta de toda uma construção aí de marketing, construção de discurso, construção de verdades. O que deve pesar de fato para o eleitor para que ele vá até a urna no domingo e vote seguramente? Desde julho, o eleitor tem sido bombardeado com propaganda eleitoral, né?
As convenções já aconteceram em junho, desde julho já há propaganda de rua, a propaganda na televisão começou em agosto. Então, às vezes, o eleitor se sente até saturado de tanta informação que ele teve no transcorrer desses meses. Mas é importante agora ele pesar, sobretudo ver propostas os programas de televisão, infelizmente, nos últimos dias não têm focado nas propostas, estão se combatendo ou acusando de lado a lado. É importante, sobretudo, o eleitor vislumbrar o que os dois candidatos têm para a cidade, têm como proposta para o futuro da cidade. E isso é que ele deve sopesar. E, sobretudo, ainda haverá alguns debates daqui até sexta-feira, o eleitor poder olhar, vislumbrar nos debates, caso se consiga levar adiante as propostas para a cidade. Olhar propostas para a saúde, para a educação, olhar as propostas que são execuíveis, propostas que podem, de fato, solucionar os problemas da cidade e o eleitor fazer um balanço e decidir em que candidato ele deve votar. Eduardo, muito obrigada pela tua participação aqui no Portal da Assembleia. Eu que agradeço.